Bom, pessoal, começando de novo, esse é o nosso primeiro encontro aí no SEAD Tech Talks. Vai ser um evento ao menos mensal que a gente vai fazer aqui no SEAD, discutindo temas de toda a natureza, sempre relacionados à tributação. Esses eventos, assim como os cursos que a gente tem feito, depois vão ficar sempre disponíveis na página SEAD, no EAD Box. Tivemos aí o primeiro problema técnico, mas a culpa foi integralmente minha, então, besteira minha aqui no computador. Então, sem delongas, né, vamos começar o debate com foco específico hoje. A nossa meta é falar um pouco sobre planejamento tributário, com foco nos debates a respeito de propósito negocial e razões não tributárias. Realmente é um tema que tem gerado debates acalorados, reações muito incisivas, e que, a meu ver, e mais para o fim a gente vai poder concluir se o que eu estou dizendo faz sentido ou não. É um debate que não está exatamente bem colocado nem nos autos de infração, nem nas decisões do CARF e também acredito que na doutrina. Tá? Então, esse é o nosso objetivo dessa manhã, com a meta que eu já coloquei, né? Ou seja, uma horinha de debate para a gente poder controlar o tempo. Então, inevitavelmente, a gente tem que começar com a pergunta básica do que é planejamento tributário. E eu prometo que não vou perder muito tempo com isso, mas é importante para que a gente possa avançar nas discussões, que a gente tenha um conceito, pelo menos para fins dessa nossa conversa aqui, um conceito acordado de planejamento tributário. Na minha percepção, o planejamento tributário ele é todo, né, ato ou conjunto de atos que tem com finalidade eliminar, reduzir ou postergar tributo. Por que eu estou fazendo questão de dizer isso? Que todo planejamento tributário envolve a intenção de não pagar, pagar menos ou pagar depois. Porque a gente percebe nos autos de infração, em diversas decisões, um certo tipo de raciocínio que vai dizer, olha, a finalidade era não pagar tributo, e se a finalidade era não pagar tributo, era ilegítimo. É óbvio que esse tipo de argumentação ela tem um problema de princípio, que é todo e qualquer planejamento tributário, legítimo ou ilegítimo, tem a finalidade de não pagar tributo, de pagar menos tributo ou de pagar o tributo depois. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça quando a gente entra nesse debate a respeito de planejamento tributário é que a finalidade de não pagar ela não é relevante. O problema, a questão não é se eu queria ou não deixar de recolher, a questão não é se eu queria ou não recolher menos, ou se eu queria ou não recolher depois. A questão é como, o que eu faço para alcançar esse resultado. Mas, quando a gente começa a discutir motivação extratributária, propósito não tributário, a primeira coisa que tem que ficar clara é essa. Todo planejamento tributário tem como finalidade não recolher. E eu só posso dizer que a finalidade de não recolher ela é em si legítima se eu disser que não existe planejamento tributário, porque se a premissa é que existe planejamento tributário, que existem comportamentos que são legítimos para eu alcançar a finalidade de não recolher, o propósito de não recolher não pode ser relevante. Isso a gente vê muito nas discussões, por exemplo, de multa qualificada. Não, tem que qualificar a multa porque a finalidade era não recolher, mas isso é absurdo, não faz nenhum sentido. Não tem nenhuma correlação a finalidade de não recolher com a identificação
de um planejamento ilegítimo e menos ainda com a caracterização de fraude para fins tributários. Né? O ponto não é qual é o fim, o ponto é qual foi o meio, né? O que eu fiz para alcançar esse objetivo de não recolher. Então, essa é a primeira premissa que eu acho que é importante, que é todo planejamento tributário tem como objetivo na ponta não recolher. E como existe, obviamente, planejamento tributário que é legítimo, é sinal que é legítimo o fim de não recolher. O fim de não recolher ele não é em si questionável. De novo, o que é questionável é o que o contribuinte faz para alcançar essa finalidade de não recolher. Eu acredito que a gente possa, a essa altura, né, dos debates sobre planejamento tributário, separar o planejamento, caracterizar um planejamento tributário legítimo como aquele que é realizado antes da ocorrência do fato gerador, por meio de atos formalmente ilícitos, mas que consiste na prática de atos reais, que não distorçam os objetivos e os propósitos das formas jurídicas que são utilizadas. Então, a questão do que é um planejamento tributário legítimo, ela é muito mais uma questão de realidade fática do que propriamente uma questão de debate jurídico, de interpretação legislativa. É por isso que eu normalmente digo, planejamento tributário tem pouco que ver com interpretação do texto legal, tem pouco que ver com legalidade, com tipicidade, como a gente vê em diversas abordagens doutrinárias. Se a gente pegar o imposto de renda, né, que é o tributo em cujo escopo talvez a maior parte dos planejamentos tributários aconteça, quando eu estou discutindo um caso e separa, eu não estou discutindo o alcance da hipótese de incidência do imposto de renda, eu estou discutindo se aquele conjunto fático representou disponibilidade jurídico-econômica de acréscimo patrimonial. A questão é essencialmente fática, eu não tenho dúvidas quanto ao alcance da hipótese de incidência do imposto de renda. Então, o que é um planejamento tributário legítimo, ele está relacionado à realidade do que eu formalizei. E o planejamento tributário legítimo, a contrário senso, ele envolve a prática de atos anteriores ao fato gerador, legais formalmente, porém artificiais, porém distorsivos, né, da finalidade intrínseca daqueles atos ou negócios jurídicos que foram formalmente implementados. Isso é o que separa um planejamento tributário legítimo do planejamento tributário ilegítimo. E vejam que aqui a gente está discutindo planejamento tributário de uma perspectiva de legitimidade. Ou seja, legitimidade no sentido de congruência com princípios que orientam o sistema. Então, não é uma questão de legalidade, é uma questão de legitimidade, o que vai levar a gente a uma segunda premissa. Planejamento tributário nunca é ilícito. Nunca, nunca. A gente vê em diversos autos de infração, a gente vê até em algumas decisões a referência a um planejamento tributário ilícito. Planejamento tributário, por natureza, jamais será ilícito. Tá? Então, essa é uma outra premissa que eu acho que é importante antes da gente entrar no debate mais específico da questão do propósito negocial. Então, fica aí na sequência exatamente esse ponto. Se os atos praticados forem ilícitos, se forem ilícitos, eles não são planejamento tributário. É simples assim. Um planejamento tributário ilícito é uma contradição de termos. Eu não tenho como ter um planejamento tributário ilícito. Se eu tenho algo ilícito, eu não tenho um planejamento tributário. Todos que acompanham de alguma maneira a minha produção, né, sabem que eu sou um acadêmico não conceitualista. A gente vai entrar até um pouco nesse debate na sequência dos conceitos no planejamento tributário e chegando no debate sobre propósito negocial. E eu claramente acho que em diversos momentos, né, esse nosso conceitualismo excessivo ele gera
controvérsias irreais, como me parece ser o caso do planejamento tributário. Mas a gente tem que, aqui nesse contexto de organizar esse raciocínio do planejamento tributário, eu acho que é importante, sim, a gente ter as coisas comuns nas suas caixinhas. Né? A gente, de alguma maneira, foi formado, né, com a classificação dicotômica que foi popularizada pelo Sampaio Dória, né, na obra dele Evasão e Elisão Fiscal, lá na década de 70, em que ele separava, ele tinha diversas classificações, mas dali veio a ideia de que a elisão fiscal, né, seria um signo apropriado para a gente se referir ao planejamento tributário legítimo, e a evasão fiscal, o que seria adequado para nós nos referirmos ao planejamento tributário ilegal. Né? Aí eu caí na mesma armadilha, ou seja, a evasão tributária seria tudo aquilo que é ilegal. E eu tenho, ao longo do tempo, surgiram autores defendendo essa terceira categoria, seria a categoria da elusão fiscal, né, que seria tudo aquilo que é lícito e anterior ao fato gerador, porém ilegítimo. Diversos autores rejeitam essa classificação tricotômica. O próprio Greco não aceita, ele acha que evasão e elisão fiscal são suficientes. Eu discordo dele nesse aspecto. Eu acho que a gente ter três categorias é interessante. Então, eu acho que a gente reservar a elisão fiscal para o que seria o planejamento tributário legítimo, ou seja, é aquela situação onde eu tenho atos praticados anteriormente ao fato gerador, de acordo com o direito privado, mas também eu tenho um teste para verificar se esses atos são efetivamente reais, congruentes com os propósitos daquelas formas jurídicas. Eu tenho a ilusão fiscal para situações em que os atos são anteriores ao fato gerador e são legais, porém artificiais, incongruentes com os propósitos das formas jurídicas, e eu tenho a evasão fiscal para todas aquelas situações de ilegalidade. Eu realmente acredito que essa classificação em três categorias dão para a gente uma visão mais clara, né, do fenômeno do planejamento tributário. Nos dois primeiros casos, eu falaria em planejamento tributário, um planejamento tributário legítimo, no primeiro caso, planejamento tributário ilegítimo. Ilegítimo no sentido de que é questionável, de que pode ser desconsiderado, de que pode ser requalificado, mas nunca ilegal. Nunca ilegal. E o terceiro caso, sim, reservado para as situações de fraude, para as situações onde cometido algum ato ilícito. Eu realmente acredito que quando a gente classifica esse fenômeno nas três caixinhas, dá para a gente uma percepção mais clara do que está acontecendo, né, na vida real. Eu participava de um debate sobre fim do voto de qualidade essa semana, e aí agora a gente vai focar, né, exatamente nas caixinhas 1 e 2, né? Porque se a gente for perceber, desde que esse debate do planejamento tributário aflorou ali no início dos anos 2000, principalmente a partir de 2001, com a Lei Complementar 104, o grande desafio para a gente é saber o que está na caixa 1 da elisão e o que está na caixinha 2 da elusão. Via de regra, identificar o que é ilícito deveria ser mais fácil. E aqui a gente tem uma das grandes patologias do debate, que é o que a gente percebe, né, que é a invasão do terreno do planejamento tributário pela evasão fiscal. Então, principalmente nos autos de infração, existe uma confusão, a meu ver, absolutamente equivocada, né, entre ilícito, entre fraude e planejamento tributário. Planejamento tributário não envolve ilícito e fraude. A gente está no campo da interpretação, da qualificação, e não no campo
da fraude. Então, ou seja, o grande desafio, né, porque eu fico falando que o planejamento ilegítimo envolve aquelas situações onde há uma artificialidade ou há uma distorção objetiva, né, do perfil daquela forma jurídica, né, e aí você pode falar, mas bom, isso, como é que eu sei que isso aconteceu, né? É arbitrário, aí começam a surgir aquelas discussões, né, que envolvem segurança jurídica. Mas como é que eu sei o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer e tal? É uma coisa que para mim é muito clara, né? Eu sou consultor tributário desde 1998. Né? Todo planejamento tributário começa com um DARF. Dificilmente você tropeça num planejamento tributário na rua. Estava andando por aqui, esbarrei nessa economia de 100 milhões. Não. Planejamento tributário começa com um DARF. Ou seja, primeiro você tem ou uma situação em que você, em princípio, sabe que a interpretação, né, mais imediata da legislação te leva a pagar alguma coisa, ou você olha para o lado e vê o vizinho com um tratamento fiscal diferenciado que você quer ter para você também. Então, essencialmente, a origem do planejamento tributário ela está ou, né, em deficiências, né, da legislação enquanto sistema, né, que traz, né, vazios de disciplina, que traz sobreposições, né, que geram tratamentos diversos, né, ou seja, ou o planejamento tributário ele está nessas distorções legislativas, né? Quando a gente pensa no planejamento tributário internacional, muitas vezes ele está em sobreposições não intencionais de legislações dos países, né, onde uma empresa atua. Então, o planejamento tributário ele entra nesse campo, né, das sobreposições e omissões legislativas, como ele entra também no campo das diferenciações legislativas. E eu venho dizendo isso já há algum tempo. Cada vez que a legislação cria um tratamento diferenciado, né, ela cria uma indução para que todo mundo que não está incluído naquele tratamento diferenciado tente se encaixar lá. E insisto, isso é humano, né? Isso não é perversão ética, isso não é deficiência moral, isso é absolutamente humano. Se você olha para o lado e você vê que o vizinho paga 10% e você vê que você paga 25%, você vai pensar, mas vem cá, o que eu posso fazer para pagar 10%? Tem alguma maneira, quais são os requisitos que a legislação estabeleceu para ele pagar 10%? Tem alguma maneira de eu me encaixar nesses requisitos que a legislação estabeleceu para ele pagar 10%? E é nesse processo de encaixe que muitas vezes acontece o planejamento tributário, e é isso que vai transformar, né, que vai levar a gente ao debate da artificialidade ou não, da congruência ou não. É, Imagina que amanhã a gente tivesse um tributo sobre pessoas com cabelo preto, e eu estou aqui com o meu grisalho quase branco. Será que se eu botar uma peruca preta, eu me tornei uma pessoa de cabelo preto que faz jus ao tratamento da legislação? Usando aqui um exemplo absolutamente simplório. Então, a discussão que a gente tem no planejamento tributário é muito essa. O que faz a pessoa ter cabelo preto? É botar uma peruca? A peruca é cabelo, na essência? Se eu ponho uma peruca loura, eu sou louro? Essa é a discussão, né? Esse é o debate do que vai. Então, se a gente for perceber que grande maioria dos planejamentos tributários envolve um tratamento diferenciado. Se a gente pegar split, por que tem planejamento tributário de split? Porque eu tenho um tratamento para pessoas jurídicas no lucro presumido e um outro para pessoas jurídicas no lucro real. Pejotização, porque eu tenho um tratamento diferenciado para pessoas jurídicas no lucro presumido, no simples, do que é para pessoa física. Né? As próprias discussões de ágio, porque eu tenho uma regra específica que, em alguns casos, permite a geração de uma despesa dedutível. O nosso caso se separa antigo, porque eu tenho um tratamento diferenciado para os resultados positivos de equivalência patrimonial. Em essência, o caso se separa, ele estava calcado no tratamento que a legislação dá ao ganho de variação percentual ou resultado positivo de equivalência patrimonial.
em praticamente todo o planejamento tributário, a gente vai encontrar alguém com um tratamento diferenciado. Quando a gente olha para o internacional, Treaty Shopping, porque eu tenho um tratamento para esse país com o qual eu tenho tratado, e eu tenho um tratamento diferente para esse outro país com o qual eu não tenho tratado. Ou eu tenho tratado com os dois, mas o tratado com o país A é melhor do que o tratado com o país B. Então eu crio uma estrutura para me valer daquele tratamento tributário diferenciado. Ainda no internacional, chamado Rule Shopping. Eu tenho o tratamento para o rendimento A, que é mais benéfico do que o tratamento para o rendimento B. Então eu quero me encaixar, né? Quase sempre no planejamento tributário, o que você tem é essa tentativa de usufruir, de se enquadrar em um tratamento diferenciado que a legislação, seja a legislação doméstica, sejam tratados internacionais, estabeleceu. E o debate é qual é o limite que você tem para se encaixar. Se a gente voltar ao meu exemplo, de novo, simplório do tributo sobre quem tem cabelo preto, ter uma peruca é igual a pintar meu cabelo com Grecinho 2000? Vejam, são todas medidas para eu tentar me encaixar no tipo que a legislação utilizou. Pessoas com cabelo preto. Mas será que é igual? No momento em que eu tinjo o meu cabelo, é o meu próprio cabelo que é preto, que é diferente de eu ter uma peruca. Então, o planejamento tributário é isso. É a gente discutir faticamente se o que eu estou dizendo que aconteceu, efetivamente aconteceu. Se eu estou dizendo eu tenho cabelo preto e puxam a peruca e vem que eu não tenho, ou seja, é possível. Esse é o debate do planejamento tributário, né? Agora, então é isso. No fundo, o debate do planejamento tributário ele é um debate sobre realidade. Uma flor de plástico ainda é uma flor? Então, essa a questão. Então, agora, isso leva a gente, falando dessa maneira, parece que é simples, que é fácil. Não é simples, nem é fácil. E isso leva a gente àquilo que me parece ser a grande deficiência dessa discussão toda sobre planejamento tributário, que é a nossa falta de preocupação em sair do debate conceitual e entrar no debate concreto. Essa representação é uma torre de Babel. Então, ou seja, como se a gente tivesse todos os tributaristas num ambiente discutindo, falando línguas diferentes e com uma dificuldade muito grande de conexão. Quando eu estou cada vez mais convencido disso, no planejamento tributário há mais acordo do que divergência. Eu sou muito convencido disso, porque as pessoas elas discutem ideologicamente. E eu vou usar a palavra ideologia, que hoje virou quase um palavrão, Você é ideológico. Você xinga a pessoa dizendo que ela é ideológica, E o que eu venho insistindo é que todos nós somos ideológicos. Se a pessoa que não é ideológica deve ter um nível de ignorância muito, muito avançado. Porque o que é a ideologia? A ideologia é o conjunto de princípios, de valores que pauta a nossa relação com o mundo. Então, todos nós somos ideológicos. Então, não é o outro que é ideológico. Nós somos ideológicos. Todos nós temos um conjunto de valores, de princípios, e isso entra para o mundo jurídico. Todo tributarista se relaciona com a legislação tributária a partir de uma pauta axiológica, de uma pauta sociológica, comportamental, cultural, valorativa. A nossa relação com os textos normativos ela não é uma relação absolutamente objetiva. E o que nós temos que fazer, conscientes dessa subjetividade que a nossa relação com os textos normativos tem, é automaticamente tentar controlar as nossas ideologias e mais, colocar as nossas ideologias em choque com
posições antagônicas, para que num ambiente de argumentação, num ambiente dialético, desse choque de posições ideológicas, axiológicas, valorativas, a gente tenha um vetor comum. Então, por exemplo, no debate do planejamento tributário, é muito comum que entrem em choque percepções diferentes de Estado. Então, há setores, né, da teoria tributária que entendem que o Estado tem que ter um papel menor e que o financiamento estatal deve ser reduzido proporcionalmente. Há setores que entendem que o Estado ele tem um papel significativo na prestação de serviços para populações mais carentes, etc. Esse choque, né, essa diferença de percepções, ela naturalmente vai entrar no mundo tributário e vai chegar no debate do planejamento tributário. Né? Porque se eu entendo que o Estado requer menos financiamento, de uma certa maneira é natural que eu tente limitar mais a atuação do Estado na restrição do planejamento tributário. Se eu entendo que o Estado necessita de mais financiamento, pode ser que de uma perspectiva abstrata, né, eu sinta uma maior justificativa na arrecadação tributária. Essas posições de natureza mais política, elas vão para um segundo nível. Né? Então, normalmente, autores dessa linha que percebe mais valor na atuação estatal, vai dar importância a valores como a solidariedade social, vão entender que o dever de pagar tributo é um dever fundamental, que é uma coisa que eu acho razoavelmente óbvia, por mais que se vejam posições antagônicas. De outra parte, você dizer, não, mas pagar tributo é basicamente um esbulho, né? A gente chega nos extremos lá com o professor Ives Gandra, né, que tributo é penalidade, é invasão no patrimônio privado. Me parece que não, pagar tributo é um dever de cidadania. E não tem, e afirmar isso não tem nenhuma conexão com você supertributar ou que o dever fundamental de pagar tributos legitima qualquer cobrança. Isso é absurdo, isso é coisa de quem não leu. Uma coisa que eu sempre digo, convido as pessoas a lerem lá o livro do professor Casal Tanabás. O livro ele é dividido em duas partes, uma sobre o dever fundamental de pagar impostos e a segunda parte que é das limitações do dever de pagar impostos. Ou seja, ninguém que defende dever fundamental de pagar impostos, né, na formulação inicial do NABAS ou tributos, como a gente costuma tratar no Brasil, vai defender uma tributação ilimitada ou vai defender um poder da fiscalização ilimitada. Isso é absurdo de quem não leu o livro, né, e se espantou com o título na capa. Então, o que acontece? Esse choque axiológico, esse choque teórico, ele produz incompatibilidades que não são reais. E a mesma coisa vai para um segundo nível, né? Porque voltando ao debate da artificialidade, né? Da incongruência, você tem que identificar, você tem que ter um critério para definir o que é artificial, o que não é artificial e tal. E de um tempo para cá, principalmente a partir ali dos anos 2000, esses critérios que estão aqui no slide foram se difundindo na doutrina. Então, uma hora se fala em abuso de direito, outro autor fala em fraude à lei. Eu, por exemplo, me parece que o que a gente tem, na verdade, é simulação enquanto distorção da causa típica do ato ou negócio jurídico. Então, vão ter autores que preferem abuso de formas, e nesse debate entra em cena a questão do propósito negocial. Eu insisto, esse debate conceitual, ele é quase inócuo, tá? Porque é isso, né? Eu estava participando desse seminário promovido pelo IBMEC essa semana, junto com o meu querido professor Chuele, da USP, e ele, em algum momento, falou assim, mas que absurdo, esse negócio de propósito negocial é um absurdo. Então, por exemplo, o professor Chuele, ele rejeita tanto o propósito negocial como critério, né, de definição de artificialidade, quanto o abuso de direito, que ele diz que também não entra, né, no direito tributário. E aí, a partir do momento em que você toma uma posição sobre o conceito abuso de direito,
Se você tem um outro interlocutor, por exemplo, se tem um auto de infração que foi lavrado com o fiscal falando em abuso de direito, automaticamente a reação é dizer que esse auto de infração é um absurdo, porque foi baseado em abuso de direito. Só que o abuso de direito, ele é um rótulo, ele não é concreto. Então, por exemplo, um sujeito pode lavrar um auto de infração num caso em separa de um dia, que é um tipo de estrutura que eu acho que hoje pouquíssimas pessoas defenderiam, né? Pouquíssimas pessoas defenderiam. Ele usou lá abuso de direito, ou ele usou lá falta de propósito negocial. Isso é relevante para eu entender o que foi efetivamente questionado? Não. O que foi questionado, o que foi desconsiderado foi um conjunto de atos que não tinha realidade, né? Que não tinham nenhuma congruência com as formas que foram, com os instrumentos jurídicos que foram praticados. O nome que foi dado é ruído no discurso, porque não existe um conceito uniforme de abuso de direito. Ou seja, não existe um conceito que a gente que possam todos se voltar para a gente verificar a adequação daquela caracterização feita pelo fiscal no auto de infração. Todo mundo, quando fala de abuso de direito, quando fala de fraude à lei, quando fala de simulação, então, cada um tem um conceito. Então, quando você lê lá o autor dizendo, para mim isso é simulação, você tem que estudar o autor para entender o que ele está chamando de simulação. Então, quando a gente para a discussão nesse nível das categorias jurídicas, a gente não consegue avançar no debate do planejamento tributário. E, para mim, essa é a grande patologia que a gente tem hoje. Porque é isso, e a gente vai entrar mais na questão da falta de propósito negocial. Quando você entra e diz que o problema é business purpose, você tem que fazer um business purpose test, o problema é falta de propósito negocial, o problema é ausência de razão extratributária, eu deixo normalmente de discutir o que aconteceu e começo a discutir teoricamente a questão da falta de propósito negocial. Aí o sujeito vai e estuda a literatura inglesa, estuda a literatura americana, estuda a literatura australiana. Então, temos que entender, então, o que é a falta de propósito negocial. Por quê? Porque está se dando mais relevância à expressão do que à realidade. Eu insisto que, se nós olharmos a realidade, a maior parte dos casos de planejamento tributário vai existir uma certa concordância. E por isso que eu disse já em 2 oportunidades recentemente, por exemplo, se você olha a discussão do planejamento tributário e o fim do voto de qualidade, vai ter uma mudança significativa? Eu acho que não vai ter uma mudança significativa. Se a gente olhar, a maioria dos casos de planejamento tributário ele é decidido por maioria, ele não é decidido por voto de qualidade. Às vezes você acha assim, não, mas tem o caso do ágio, que até tem um slide para falar disso mais para frente, vou até antecipar. O ágio, ele é péssimo para discutir planejamento tributário. Ele é péssimo. E por que ele é péssimo? Porque ele é uma patologia. Se a gente olhar os casos de ágio, os principais, empresa veículo e ágio interno, em ambos os casos, vamos pegar o ágio interno, que é um dos mais polêmicos. No caso do ágio interno, a fiscalização e o CARF, aí sim por voto de qualidade, criou uma premissa teórico-interpretativa de que operações entre partes vinculadas não geram amortização fiscal de ágio no período pré-12973. Quando você transforma o que a gente está vendo aqui, que é fático, é concreto, numa premissa teórica, o debate não deixou de ser de planejamento tributário. Então, embora ele até apareça nas decisões vestido de planejamento tributário, eu tenho até uma aí mais para frente, recente, que se fala em falta de propósito negocial, no fundo, o que se fez ali foi fechar uma questão interpretativa. E a partir do momento que você fecha uma questão interpretativa, dentro do que eu estou discutindo aqui, eu estou fora do teste do planejamento tributário. Então, o ágio é uma patologia, é uma distorção. É uma distorção que está aparecendo como se fosse um debate de planejamento, mas ele não é bem um debate de planejamento. Ele tomou carona nesses rótulos do debate de planejamento tributário, mas ele saiu completamente do debate de planejamento tributário.
né? Se a gente pegar, por exemplo, um outro tema, que tem aí também uma decisão mais adiante, né, que é a redução de capital com venda pela pessoa física. Esse tema vem sendo tratado de uma perspectiva típica de planejamento tributário. Tanto que a gente pegar a decisão, a gente pega uma decisão de 2019, ela é da Câmara Superior, ela é diferente da decisão de 2020. Ah, por quê? A Câmara Superior ficou louca? A Câmara Superior não consegue decidir de forma congruente? Não, porque os fatos mudaram. Então, se a gente pegar a conselheira Edeli, representante do fisco, ano passado votou pela manutenção do ato, do auto de infração, esse ano votou contra o auto de infração. Porque, da perspectiva dela, na revisão fática, não ficou demonstrado um elemento concreto que ela entendia relevante para caracterizar se a operação tinha acontecido ou tinha sido artificial. A gente pode discutir, e eu discordo dos critérios que a conselheira Edeli vem utilizando. Discordo. Por exemplo, vem se dando muita ênfase ao momento da proposta. Eu acho que isso não é relevante para eu caracterizar uma artificialidade. Na minha percepção, se eu digo que eu reduzi capital e eu efetivamente reduzi capital, eu não tenho como dizer que aquele ato jurídico ele é artificial, aquele ato jurídico é real. Ah, mas ele foi para pagar menos tributo na pessoa física. Foi, mas como eu disse antes, pagar menos tributo não é um problema. O problema é pagar menos tributo praticando atos que não existem, que não são reais, que não correspondem a algo que foi efetivamente praticado. Então, eu tenho usado esse exemplo. Ano passado, novembro do ano passado, eu fiz um evento muito legal em São Paulo, fiz um seminário muito legal em São Paulo, com a presença de vários conselheiros, advogados importantes, PFN, né, com o Moisés presente. Então, a gente teve o Moisés, teve a Cristiane, que à época era vice-presidente do CARF, né, a própria Edeli estava presente, a Andréia, do EC, o Gustavo Haddad, a Karen Jureidini, o Bruno Frankenstein. A gente teve um time muito legal para debater planejamento tributário, e na época foi o Gustavo Haddad que usou um exemplo que eu achei ótimo, né, que ele falou assim, bom, se eu tenho dois caminhos para ir a Santos, um caminho que é uma estrada ótima e um outro caminho esburacado, mas o caminho esburacado me dá uma vantagem, eu posso usar o caminho esburacado. O requisito é que eu vá a Santos. Então, me parece que, quando a gente discute planejamento tributário, realmente o exemplo dele é feliz. A questão, o planejamento tributário artificial, ele existe quando eu consigo formalmente dizer que fui a Santos sem ter pisado lá. Agora, a partir do momento que eu efetivamente fui a Santos, então, passei pela estrada, me parece que a estrutura tem que ser mantida. Então, vejam, acho que a primeira coisa que a gente tem que ter claro nessa discussão esses nomes são pouco importantes. Eu tenho lá o livro que eu fiz sobre a obra do Marco Aurélio Greco, e uma das coisas mais interessantes de todas as minhas conversas com eles, que aparece lá na entrevista que está no final do livro, e o livro está disponível aí no site do meu escritório, na seção de publicações, do PDF está disponível lá, foi chegar, porque o Marco ele foi talvez o pioneiro em trazer a figura do abuso de direito para o Brasil. Ele publicou o primeiro artigo falando em abuso de direito em 1994, se eu não me engano. Então foi um dos primeiros, talvez o primeiro a falar em abuso de direito, se bem que a gente já tinha, lá na década de 60, na obra do Amílcar Falcão, até professor aqui da UERJ, um tributarista muito importante naquele período, mas que morreu cedo, e acabou deixando uma obra que poderia ter sido mais relevante. E o Amílcar, na década de 60, já falava em abuso de direito também. Mas depois desse ato, no direito tributário mais contemporâneo, o Marco foi o primeiro a falar no assunto. E sempre me incomodou muito o Marco falar tanto em abuso de direito, quando o Código Civil fala que abuso de direito é um ilícito. E eu dizia para ele, falei, Marco, mas essa sua teoria de abuso de direito e com o Código Civil, você está dizendo que todo planejamento tributário é ilícito? Ele disse, não, mas o abuso de direito que eu estou tratando, ele não é o abuso de direito do Código Civil, o conceito de abuso de direito meu é o conceito de Sante Romano, não sei o que você veja. A gente lê a obra do Marco há mais de 20 anos. E diversos stakeholders diferentes vão buscar nele essa questão do abuso de direito. E eu digo que até conversar com ele em 2018, e o que geraram
gerou uma modificação no próprio livro dele. A questão do abuso de direito na obra dele estava completamente mal compreendida, porque ele também tinha um conceito só dele de abuso de direito, que era ininteligível para qualquer um que lesse o livro. Tava na cabeça. Quando ele me disse isso, eu falei, Marco, mas isso aí está na sua cabeça, ninguém sabe isso. Não tem como do livro inferir isso. Tanto que nessa última edição ele fez uma alteração para poder deixar essa questão mais clara, que não estava. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão dos rótulos, e a falta de propósito negocial não é diferente. Como eu já comentei, a gente tem que entender assim, de onde vem essa questão da falta de propósito negocial. É muito comum se falar assim, não, isso é o uso indevido de doutrinas estrangeiras e tal. De alguma maneira pode até ser, mas no fundo, por que se fala tanto em falta de propósito negocial? É porque era um dos critérios que estava na MP66. Eu comentei isso no seminário essa semana, Eu fiz 43 anos semana passada, e conforme o tempo vai passando, a gente vai tendo a felicidade ou infelicidade, porque a passagem do tempo traz diversas agruras também, mas vai fazendo com que a gente tenha vivido os momentos. O primeiro momento tributário relevante que eu vivi foi a edição da Lei 9718, reformando lá o PIS e COFINS. Eu era trainee na Andersen na época, assistente na Andersen, tinha saído a lei, e aquilo foi o primeiro grande evento tributário da minha carreira de consultor, de tributarista. Mas, um pouco depois disso, em 2001, eu já estava no mestrado, já estava estudando de uma maneira mais, um pouco mais dedicada, veio a Lei Complementar 104, que incluiu o parágrafo 116. Então, eu vivi o momento do parágrafo 116, e eu vivi a MP66, com todos os debates extremamente acalorados que ela gerou e tal. E a MP66, ela falava em falta de propósito negocial. Em grande medida, a gente tem que entender, para aqueles que não viveram, às vezes até esquecem que a MP66 existiu, A MP66 que pretendia regulamentar lá o parágrafo do artigo 116. A MP66, por mais que ela não tenha esses dispositivos, não tenham sido convertidos na Lei 10.637, a partir do momento que esses dispositivos eles não viraram lei, as autoridades fiscais, naquele momento existia uma virada de chave que não tinha mais retorno. E as autoridades fiscais foram buscar instrumentos. E esses conceitos da MP66, mesmo ela nunca tendo virado lei nessa parte, eles penetraram. Então, em grande medida, e aí você pode até dizer, mas aí é um outro trabalho de pesquisa, que qual foi a inspiração para, na edição da MP66, se fazer referência à falta de propósito negocial? Não sei. Há muito tempo atrás, a gente teve uma mestranda na UERJ, que se propôs a fazer uma pesquisa sobre a influência das doutrinas estrangeiras sobre o controle do planejamento tributário no Brasil. E ela fez tudo menos isso. Quando ela chegou para a banca, eu não era orientador dela, estava só na banca, eu falei, olha, porque ela escreveu um texto sobre planejamento tributário no Brasil, ela escreveu um texto sobre planejamento tributário no direito comparado, mas como uma coisa conversou com a outra, passou batido. Então, a gente não tem uma pesquisa, pelo menos que eu conheça, que tenha tentado recuperar efetivamente essa imbricação entre teorias e experiências estrangeiras e a legislação e a jurisprudência, e existe essa coisa, não, estamos falando em propósito negocial por causa da doutrina americana. Será? Doutrina tributária americana e britânica tem uma influência tão reduzida na produção teórica de direito tributário no Brasil, tão reduzida, é tão raro, fora do campo da tributação internacional, você ouvir referência a tributaristas americanos. Eu teria dificuldade até de falar em algum aqui. A gente conhece na tributação internacional, agora fora da tributação internacional é difícil. Tributaristas britânicos também fora da tributação internacional, não sei, me parece que foi essa questão de que nós fomos influenciados pela teoria americana, britânica de Business Purpose Test, me parece um salto. Me parece que é muito mais o fato de que a MP66 fazia referência a isso
e de alguma forma esse negócio ficou. Tanto que mais recentemente, em 2015, quando vem a MP 685, né, lá naquela esteira de implementação no Brasil da ação 12 do projeto BEPS, normalmente aí já não se falou mais em falta de propósito negocial, mas se falou se usou a formulação mais atual. Falou assim, não, vai ser, eu tenho que declarar aqueles atos ou negócios jurídicos que não possuírem razões extratributárias relevantes. Mas a gente está no mesmo campo, né, da necessidade de existência de uma justificativa não tributária. Então, o que me parece é que, de uma certa forma, essas peças legislativas que nunca se tornaram eficazes, porque, ou seja, a MP66 nessa parte não foi convertida, a MP685, que tinha um texto absurdo, também não foi convertido. Então, mas isso acaba penetrando de alguma forma, porque lá na ponta, para quem está atrás de um critério, esses critérios quase legais acabam de alguma forma influenciando. E então a gente percebe que isso é uma loucura. O debate do planejamento tributário, da perspectiva conceitual, deixa a gente confuso. E aí é porque normalmente se fala, mas é insegurança jurídica completa, eu não consigo saber o que dá para fazer, o que não dá para fazer, me desculpa. De novo, eu trabalho com esse negócio há 20 anos. Existe alguma insegurança no planejamento tributário? Lógico que existe. Existe alguma segurança no mundo. Né? Um dos maiores desserviços que uma certa teoria tributária produziu no Brasil foi a expectativa, que só existe, eu digo, na nuvem dos ursinhos carinhosos, de uma segurança absoluta, de uma tranquilidade plena. Né? Você acorda, passa o ursinho do coração, depois o ursinho da verdade, o ursinho da confiança. Isso não é mundo real. O mundo real é ambivalente, é incerto, é inseguro. Né? E a legislação, seja ela tributária, seja ela em qualquer campo, ela é absolutamente incapaz de promover segurança absoluta. O que não significa que a gente tenha que viver num mundo de insegurança. Não é isso que eu estou dizendo. Mas só que aquela pretensão de segurança jurídica absoluta em cima da tipicidade, do fechamento conceitual, isso aí não existe, isso é absurdo. Quem diz isso nunca leu um texto normativo tributário concreto. E se ser indeterminado, se ser aberto fosse motivo de inconstitucionalidade, o sistema ele seria quase todo inconstitucional. O que é renda? Renda é um conceito indeterminado, sei lá o que é renda. Hoje a gente tem alguma ideia do que é renda porque o Supremo Tribunal Federal decide sobre imposto de renda há 50 anos. Agora, fora desses campos já decididos, a gente tem indefinição. É só a gente pegar o que acontece com PIS e COFINS, importação e resultado do serviço, que é um conceito que até hoje a gente não tem ideia. A legislação usa ele há quase 20 anos. Agora, assim, mas então, é um problema não saber o que é resultado do serviço há 20 anos? Lógico que é. Lógico que é um problema. É um problema da legislação? Talvez não. Eu venho insistindo isso, e talvez isso não é tema para a gente discutir hoje. Grande parte dos nossos problemas está na aplicação, está nos órgãos de aplicação. É vergonhoso o Supremo hoje entrar e botar e tirar de pauta o julgamento lá da ADI 1495, que trata da lei de ICMS do Mato Grosso da década de 90. Não faz sentido. Então, a gente tem um grande problema de insegurança que é causado por um desenho institucional ruim dos órgãos de aplicação. Em grande medida, o próprio planejamento tributário, a insegurança do planejamento tributário, ela é em grande medida uma insegurança de órgão de aplicação. Se o contribuinte tivesse confiança nos órgãos de aplicação, a desconfiança no resultado de um planejamento tributário seria muito menor. Como eu dizia, eu não botei aqui, devia ter colocado, eu sempre uso lá o meu ovo frito para definir planejamento tributário. Você tem no núcleo, então se a gente imaginar um ovo com uma geminha no meio, aquela geminha mole que você estoura no picadinho, no núcleo tem aquilo que eu não tenho a menor dúvida que é legítimo. Menor dúvida que é legítimo. Desde pagar um JCP até estruturas que são... eu coloquei uma planta, ou seja, ou eu coloquei uma estrutura
num estado que me gera uma eficiência de ICMS, mas a planta está lá, ou se a gente pegar o planejamento típico de ISS, né, de utilização de alíquotas mais baixas. Ah, não, e Barueri tem uma alíquota mais baixa, eu fui para Barueri, minha estrutura está em Barueri, meus funcionários estão em Barueri, ou seja, planejamento tributário. Por que você foi para Barueri? Porque o ISS é mais baixo. Agora, eu fui para Barueri, eu não estou em São Paulo com uma estrutura fantasma em Barueri emitindo nota. Fui para Barueri. Então, você tem aquele núcleo do que você tem certeza que é legítimo, né? E fora do ovo, você tem aquele núcleo que você tem certeza que é ilegítimo. Me parece ser hoje um caso separa, né, nos moldes do que se fazia na década de 90. Tenho certeza que é ilegítimo. Agora, na clara do ovo, naturalmente, as situações concretas te puxam mais para um lado, mais para o outro. É inevitável. Essa certa incerteza de se eu estou mais próximo da gema ou se eu estou mais próximo da clara, ela vai sempre existir. Porém, todos nós que trabalhamos muito com isso, a gente consegue ter um feeling de se eu estou mais próximo de um lado ou de outro. Eu falava essa semana sobre planejamento tributário de split. Né? Então, eu tenho lá uma empresa que vai atingir o limite do lucro presumido. Eu falo, bom, eu quero separar porque eu quero continuar no lucro presumido. Se eu tenho uma única atividade e eu vou constituir uma segunda empresa, que é um CNPJ, que vai ficar numa salinha da minha estrutura, né, mas que não existe, eu não tenho duas empresas. Vejam, o que está em xeque não é o propósito, não é a motivação. O que está em xeque é a realidade. Então, se eu tenho um único negócio, com uma única infraestrutura, e eu crio um segundo CNPJ que só existe enquanto CNPJ, esse planejamento tributário é ilegítimo, ele está lá perto da borda da clara. Agora, se eu tenho dois negócios com duas infraestruturas, ou seja, existem duas atividades empresariais independentes, nada me obriga a exercer duas atividades empresariais independentes numa mesma pessoa jurídica. Eu separo elas em duas e vou ser feliz pagando o lucro presumido. Por que eu fiz? Qual foi a minha... O que estava na origem da minha intenção de fazer isso? Pagar menos tributo, mas qual o problema? Porque o que eu fiz existe, é real. Né? Então, é nisso que eu digo que a questão da motivação, né, das razões extratributárias, elas não são relevantes para definir se o planejamento tributário é legítimo ou ilegítimo, num primeiro momento. Né? Nada que seja real vai ser ilegítimo porque a minha motivação foi pagar menos tributo. Agora, e eu venho insistindo nisso, motivação extratributária, razão extratributária, ela pode sim ser utilizada pelo contribuinte em defesa de algo artificial. Então vejam, ainda no split, imagina que eu separei a empresa em duas. Eu criei um CNPJ novo. Mas eu criei um CNPJ novo que acaba que não tem toda a infraestrutura, não tem toda aquilo que a gente esperaria. Porém, no momento que eu sou questionado pelo fisco, eu falo, olha, eu tive que criar esse CNPJ novo por conta da exigência dessa licitação que me exigia uma empresa com propósito específico. Vejam, aí sim a motivação extratributária ela entra em campo não para justificar um questionamento, né? Não para justificar a desconsideração, mas sim para legitimar algo que, pelo critério formal de artificialidade, seria desconsiderável. E eu venho insistindo nisso, escrevi isso no livro. O propósito, a razão extratributária, sob essa perspectiva, ela entra em campo para ajudar o contribuinte. Ela é pró-contribuinte. Né? Ela vem legitimar o que é artificial. É tipo, olha, eu realmente pratiquei esse ato aqui que não atende formalmente, né, aqueles requisitos objetivos
de validade, porém eu fiz isso por essa razão. Eu tenho essa pessoa jurídica interposta, essa entidade de veículo, por essa razão de governança, por essa razão societária, ou seja, da maneira como eu vejo, o propósito não tributário, a finalidade não tributária, ela entra em cena nesse sentido. O nosso tempo vai esgotando, e eu realmente quero manter a nossa lógica de ficar ali dentro de 1 hora sem grandes estouros. Então, como é que a gente vê isso aparecendo em decisões do CARF, né? Eu fico, como eu disse, né? Continuam pipocando decisões fazendo referência à questão do propósito negocial. Eu defendo, sustento que isso cria um desserviço. Porque é isso, você olha uma decisão como essa, que fala em falta de propósito negocial, e automaticamente o leitor, não todos, mas muitos, automaticamente você está vendo mais uma vez o CARF aplicando essa teoria estrangeira que não existe aqui, né? Então a decisão é ilegítima. Eu digo, não podemos concluir se a decisão é legítima ou ilegítima pelo rótulo que foi dado na ementa ou pelo relator. Não podemos concluir se o auto de infração é legítimo ou ilegítimo pelo rótulo que foi dado pela autoridade fiscal. Essa decisão aqui é uma decisão que me causa um dissabor tremendo, eu acho ela equivocada, terrível, não só não pelo a operação em si, porque a operação era uma daquelas operações de debêntures que se fazia muito no final da década de 90, início dos anos 2000, intragrupo. Então, eu acho que a operação em si tem realmente gosto de algo desconsiderável. Porém, essa discussão chegou na Câmara Superior só na multa qualificada. E me dá uma dor, sabe, uma coisa que me aperta todos os órgãos internos, eu ter multa qualificada em planejamento tributário. Planejamento tributário não tem multa qualificada. Quando? Me perguntam, quando o planejamento tem multa qualificada? Eu digo, nunca. Nunca. Planejamento tributário não tem multa qualificada. Planejamento tributário não envolve fraude, planejamento tributário não envolve ato ilícito. Planejamento tributário nunca tem multa qualificada. Mesmo planejamento tributário ilegítimo, desconsiderável. Mas a gente vê aqui, né, se fazendo o uso da expressão ato sem propósito negocial. Essa segunda decisão é sobre redução de capital, né, e alienação subsequente pela pessoa física. E aí, de novo, operações realizadas sem qualquer propósito negocial. A utilização, né, rotineira, né, dessa expressão distorce quando a Câmara Superior, certo ou errado, já disse que de uma maneira geral eu discordo discordo da maioria dessas decisões sobre redução de capital e venda pela pessoa física. Mas nesses casos, mesmo quando a decisão é contrária ao contribuinte, ela é contrária ao contribuinte porque se está entendendo que aquela venda feita pela pessoa física não aconteceu na pessoa física, mas aconteceu isso sim na pessoa jurídica. Então, é uma questão fática, não é uma questão de intenção, qual era o propósito, qual era a finalidade, é uma questão fático-concreta. Então, me parece que a utilização corriqueira dessa questão de qual era o propósito, qual era a motivação, como se fosse... E a gente tem que entender que, na maioria das vezes, quando a decisão usa falta de propósito negocial, ela está usando falta de propósito negocial para se referir à inexistência concreta daquilo que se alegou fazer. Então, a gente talvez tenha que reinterpretar o que normalmente se diz nas decisões. Então, por isso que eu desafio as pessoas, na verdade desafio não, eu sugiro, antes da gente criticar, a gente tem que entender o caso concreto. Eu sempre faço essa lembrança, final de 10 de dezembro de 2018,
eu participava de um evento na BDF com o meu querido amigo Gustavo Brigagão, e a minha função era revisar algumas decisões importantes da Câmara Superior naquele ano, e aí eu levei dois casos, dois casos em que a Câmara Superior tinha aplicado o parágrafo do artigo 116, desnecessariamente também e tal. E quando eu expus os fatos dos dois casos, o Gustavo, que tem uma posição bastante diferente da minha em relação ao planejamento tributário, disse: mas você trouxe casos fáceis. Esses casos até eu concordo que são desconsideráveis. Eu falei: olha, mas é isso. Nós temos que olhar os fatos e não nos prender. Então, não faz sentido ficar vociferando contra as decisões, porque na ementa apareceu o propósito negocial, porque na ementa apareceu abuso de direito, porque nós não temos um menu, um roteiro de aplicação desses conceitos, e eles aparecem de forma absolutamente polissêmica. Então, eu tenho dito assim, não deveria usar, não deveria, o auto de infração não deveria ter, e as decisões não deveriam usar também, deveriam se ater aos fatos. O que se disse que fez e o que se entendeu que foi feito na realidade. Isso seria um salto, daria para a gente um salto qualitativo monumental, mas eu não sei por quê, porque eu não sou nem fiscal nem julgador do CARF, e tanto os fiscais na ponta quanto os julgadores se sentem na obrigação de fundamentar nesses conceitos e tal os seus autos de infração e decisões. Tem uma pergunta do Rafael aqui, do Vidal na tela. Já vou falar, Vidal, porque realmente a gente tem que encerrar. Então, esse último é um caso de ágio que eu já comentou, né? O ágio, ele distorce o debate, ele não é tão relevante para o nosso debate por conta da maneira, digo, equivocada, né, que foi feita. A ágio interna, ele pode ser questionável? Ele pode, dentro dessas premissas que eu estou colocando aqui. Se você consegue demonstrar de forma concreta que aquela estrutura foi artificialmente feita simplesmente para gerar a amortização do ágio, ele é questionável. Eu estou falando pré-12973. Porém, se não há a demonstração concreta de artificialidade, não há o que se falar de ágio interno no período pré-12973. Ponto. Ponto. Então, mas como a discussão do ágio acabou se distorcendo, ela é ruim. Mas nas decisões de ágio, eu não vou dizer que todas, porque eu evito os absolutos, mas todas que eu já olhei falam esse negócio de propósito negocial. E como o ágio é um dos temas que geram mais reflexos no mercado jurídico, no mercado empresarial, boa parte da ojeriza, da antipatia que foi criada em relação à expressão falta de propósito negocial, falta de razões não tributárias, vem desses casos de ágio. Como eu estou dizendo, deixaram de ser casos típicos de planejamento tributário. Então, se a gente puder resumir, até esse ponto, acho que planejamento tributário é uma questão concreta. Planejamento tributário não é uma questão de legalidade, não é uma questão de tipicidade, não é uma questão de conceito, de eu batizar a patologia que eu estou utilizando, simulação. Não interessa. Primeiro porque tem que haver acordos semânticos. Eu conto isso também quando eu estava escrevendo o livro, e eu estava escrevendo sobre simulação. Lendo um artigo do Ricardo Mares de Oliveira, eu vi que os nossos conceitos de simulação eram idênticos. Aí eu mandei um e-mail para ele e falei: Ricardo, estou lendo um artigo seu, vou te citar, e pelo que eu estou entendendo, o que você diz é isso, está correto? Então eu procurei, falei: bom, deixa eu confirmar que eu estou lendo direito. Ele falou assim: não, corretíssimo, é isso. Então eu diria que o conceito de simulação do Ricardo é igual ao meu e é igual ao do Marco. E se você comparar Ricardo e Marco, são autores que, em princípio, você diria assim: mas isso não se combina, isso não fecha. E quando a gente faz o acordo semântico, quando a gente procura conversar, aprender, mas o que você está chamando de abuso de direito? O que você está chamando de simulação? Como é que você aplica a falta de propósito negocial num caso concreto? É isso que a gente não está fazendo. A gente está discutindo no abstrato, e aí no abstrato a gente está discordando. E essa discordância que surge abstratamente parece que penetra a realidade e a gente não consegue sair dela. Eu queria fazer dois comentários finais e depois eu vou falar sobre a pergunta o ponto do Vidal e do Edgar. Então, já falamos sobre isso, quando que a motivação não tributária do contribuinte seria relevante. Então, para mim, a motivação não tributária do contribuinte é relevante quando eu tenho algo artificial.
E aí eu vou justificar por que aquilo ali existe daquela maneira. E aí eu vou dizer, olha, eu tenho uma razão não tributária para ter feito isso, para ter essa empresa veículo, sem nenhuma de existência efêmera, sem nenhuma finalidade empresarial, e eu justifico. Então, eu acho que a razão, a motivação não tributária, ela é pró-contribuinte, não é contra o contribuinte. E aí eu deixo só uma ressalva. A gente tem, e definitivamente não vou falar hoje sobre internacional, né? Não tem como a gente falar hoje sobre internacional, mas no debate internacional, esse nosso tema todo, ele ganhou ainda cores mais complicadas com a chamada cláusula PPT, do Principal Purpose Test. Porque quando a gente olha a cláusula PPT como foi proposta, né, e ela já está aparecendo nos nossos tratados mais novos, nos novos protocolos, eu menciono aí o protocolo com a Argentina porque ele já está em vigor, a cláusula PPT ela volta para o debate dos objetivos, das finalidades, dos propósitos. E aí, de novo, estamos novamente discutindo finalidade, motivo, com um requinte de crueldade, né, que ela não fala no motivo, você não tem que ter o motivo, falar em um dos motivos, né, ser tributário, que desde que o relatório final da ação 6 foi divulgado, né, vem gerando uma discussão muito grande. Mas no final das contas, até coisa de 2 semanas atrás, eu participei de uma banca da Andressa na USP sobre esse tema, e ela trazia uma doutrina que me parece a mais correta. No fundo, a questão ainda é de existência, de realidade, de artificialidade. Se eu tenho uma planta na Suécia, como é que você vai dizer que eu não posso usar o tratado com a Suécia porque uma das razões que me fez escolher a Suécia era o benefício do tratado? Isso não faz sentido algum. Então, me parece que, por mais que a redação seja essa, a gente vai ter que dar um passo de concretização desse tipo de dispositivo que vai se encaixar com o que a gente está discutindo aqui no final. É real ou não é real? Assim, mas existe alguma insegurança? Existe. Nunca prometi um mundo de segurança plena. Então, não existe segurança plena em textos vertidos em palavras. As palavras não possibilitam segurança plena. Então, se eu digo, principalmente os conceitos legais, que são conceitos normativos, são conceitos inventados pelo legislador. Se eu digo sol, sol é um conceito natural, a gente sabe que é um sol. Eu falo leão, a gente sabe que é um leão. Agora, se eu falo em pudor, se eu falo em justiça, são conceitos eu não tenho. Não são conceitos exclusivos do direito, porque alguns vão ser estudados por ciências morais, por ciências psicológicas, comportamentais, mas são conceitos normativos, eles têm um grau de incerteza que é inevitável. Então, incerteza, algum grau de incerteza faz parte. Por outro lado, e por isso a importância tão grande dos órgãos de aplicação, porque é com a aplicação que a gente vai vendo como os casos concretos vão sendo julgados, e diante dos julgamentos dos casos concretos, a gente vai conseguindo pautar o comportamento em outras oportunidades. Então, pessoal, eu vou rapidamente olhar as perguntas do Vidal e do Edgar. Vidal, casos como o da Starbucks pode representar mudança de percepção do planejamento tributário, exigindo uma ética, uma moralidade tributária, sobrepondo-se à estrita legalidade. Olha, Vidal, eu sou um tributarista valorativo. E como eu disse antes, eu entendo que a tributação é fundamentada na solidariedade. Você por que você paga imposto? É um tributo cobrado na capacidade contributiva sem nenhuma relação direta com o que o Estado te provê. Pagar um imposto é um dever de cidadania, e você paga imposto para que o vizinho tenha acesso ao SUS, por exemplo. Então, a fundamentação da tributação com base na capacidade contributiva para financiar despesas indivisíveis ou até mesmo os custos divisíveis que beneficiam camadas menos favorecidas é a solidariedade. Então, eu acho que a discussão ética, moral, ela é presente, ela é estruturante do sistema tributário. Porém, eu acho que esse é um dos grandes equívocos. Ela não tem nenhum papel prático, nenhum papel prático.
Tá? Então, ver um auto de infração falando em dever fundamental de pagar impostos, falando em solidariedade, é uma coisa sem pé nem cabeça. Esses valores, tá, constitucionais, eles são estruturantes do sistema. Então, a partir do momento que eu entendo que há um dever fundamental de contribuir, isso legitima a existência de uma regra geral antilesiva, isso pode legitimar a existência de regras de transparência que permitam acesso ao fisco a dados bancários. Ou seja, eles atuam no âmbito de estruturação sistêmica. Eles não atuam no caso concreto, não, mas nem de uma falta de conhecimento teórico. Eu lá num auto de infração, eu dizer que a cobrança se legitima pelo dever fundamental de contribuir, ou que se legitima a desconsideração por causa da solidariedade, esses valores eles não penetram as situações concretas. E ninguém nunca defendeu isso. E aí é interessante, porque nesse fla-flu teórico, né? Assim, mas você. Eu nunca defendi isso. Porque as pessoas também não leem, né? Então é um outro problema. Então, às vezes, eu recebo críticas e falo, mas quando que eu defendi isso? Nunca. Lê lá o que eu escrevi. Tem que ter um pouco de paciência. Abre o livro do Nabás, abre o livro do Marco, que poucas pessoas tiveram efetivamente. Então, as pessoas criam avatares, né, e que são percepções criadas a partir de uma palestra pontual, a partir de uma consideração que você fez num caso. Né? Então, por exemplo, o Marco, por ter a posição dele sobre planejamento tributário, virou fiscalista. Mas o Marco não é planejamento tributário, o Marco escreveu sobre isso. Se você pega, por exemplo, a posição do Marco em contribuições, ela poderia ser considerada totalmente pró-contribuinte. Então, o que é o Marco? Essa nossa, essa coisa que a gente tem de trabalhar com conceitos binários, ou o sujeito ele é pró-contribuinte ou ele é contra-contribuinte, ou é azul ou é rosa, ou é homem ou é mulher, isso não tem, isso é estúpido. Então a gente não pode trabalhar, a realidade ela é não binária. Né? Então, quando você tenta trabalhar a realidade com base em percepções binárias, né, você realmente precisa voltar para um momento de reflexão, aproveitar a quarentena, né, sei lá, olha para o céu, né, se tiver céu, porque não dá, a gente não pode trabalhar a realidade com conceitos binários. Né? Então, tentando responder sua pergunta, Vidal, a discussão ética sempre esteve envolvida. Né? Se vocês pegarem um livro do Sampaio Dória, que é lá aquela obra, né, inaugural, primeiro livro que eu conheço dedicado a planejamento tributário, ele tinha um capítulozinho sobre ética tributária. O problema é que o debate da ética ele é mal colocado. O debate da ética é como se existisse um dever ético que se sobrepusesse a tudo. E aí começam as distorções. O Sérgio André defende tributação sem lei. O Marco sofre muito isso. Vários autores, o Chueire fala isso dele. Não, está defendendo tributação sem lei quando? Ele nunca defendeu tributação sem lei, nunca. Pega uma passagem do Marco que defende tributação sem lei, pega uma passagem minha, do Marciano, do Lodge, de qualquer autor que defende, né, uma amplitude um pouco maior no controle do planejamento, e vai lá, acha uma passagem que fala em tributação sem lei. Ninguém nunca defendeu isso. Você dizer que você tem que considerar o que realmente aconteceu para aplicar a lei, não é defender tributação sem lei. Então, existem, de novo, distorções sem leitura. Sem leitura. Então, Vidal, não sei se respondi a sua pergunta, mas é isso. Pergunta do Edgar: acha que a pandemia e potencial crise que seguirá tende a fazer com que a Receita Fiscal e CARF serão mais rígidos na análise de planejamento tributário? Olha, o que vai acontecer pós-pandemia? Não é a minha primeira crise, é a minha primeira crise dessa natureza, mas não é a minha primeira crise. Pós-pandemia, as empresas vão ficar mais agressivas, isso a gente vê sempre. Então, você tem aquele cliente que vinha conservador, né? Não quero risco zero de autuação, não quero ter questionamento e tal. E você já começa a perceber nas conversas, fala, mas talvez agora haja um apetite um pouco maior para risco. Então, naturalmente, a pandemia e a falta de recursos financeiros que ela vai gerar vai deixar empresas mais agressivas. Quem já era agressivo vai ficar mais ainda, quem era moderado vai ficar, né, de repente vai ficar agressivo, e quem era conservador vai começar a ficar moderado,
e em situações que não tomava risco, vai falar, bom, algum risco eu tenho que fechar, eu tenho que tomar, senão eu não pago a folha. Então, eu acho que as empresas vão ficar mais agressivas e o fisco vai ficar mais agressivo também. Então, o que a gente está vendo é um momento de escassez. No momento de escassez, vai todo mundo ficar mais agressivo. O grande ponto de interrogação nisso tudo é o CARF, que a gente não sabe qual é o futuro do desenho institucional do CARF, mas se a gente considerar o desenho institucional do CARF hoje com a 13988, a tendência, me parece, e eu venho insistindo nisso, não acho que vai ter guinada 180 graus nas decisões do CARF. Não acho que vai ter uma guinada 180 graus nas decisões sobre planejamento tributário, que da noite para o dia voltamos à década de 90, pode fazer casa e separa de manhã e de noite ter o dinheiro na conta. Não acho que isso vai acontecer. A não ser que haja uma intervenção na seleção e na recondução dos conselheiros dos contribuintes. Tá? Tendo como premissa que não haja uma intervenção artificial, intencional na composição do conselho, o que eu vejo no planejamento tributário, imaginando que hoje a gente está aqui, vou estar aqui, talvez hoje as decisões estejam aqui, não são aqui, estão aqui, um pouco mais para cá. Agora as decisões vão ficar um pouco mais para cá. Então, de repente, e aí, de novo, esquece o ágio. A ágio virou questão interpretativa. No ágio pode ser que tenha guinada mesmo. E como a questão virou interpretativa, era interpretado do jeito A, agora pode ser interpretado do jeito B e mudar completamente. Então, esquece o ágio. Nas situações de planejamento tributário raiz, em que eu estou analisando fatos, tá? Eu não acho que a gente vai ter uma super guinada no CARF, mas é verdade sim que a gente pode ter um ambiente um pouco mais acolhedor a planejamentos tributários ali ao redor, ainda assim, a uma distância razoável da gema. Tá? Não acho que vai se começar a legitimar aquilo que está lá na borda da clara, para usar ainda mais uma vez a minha imagem do ovo frito. Tá? O Diego Cordeiro, ao parecer no artigo 4 de 2018, fala muito sobre todos os assuntos que o professor falou, uma expressão bem presente no parecer, abuso pela análise jurídica. Qual a sua visão sobre abuso pela análise jurídica entre partes com interesse comum? Ela pode existir no planejamento tributário? De novo, assim, eu detesto, eu não gosto da palavra abuso, eu não gosto de abuso pela análise jurídica, embora eu consiga entender. Na minha opinião, é possível que haja artificialidade na utilização de uma pessoa jurídica. E o que eu acho que é a artificialidade na utilização de uma pessoa jurídica? Ainda dentro da perspectiva de artificialidade, de congruência com os propósitos típicos do Instituto de Direito Privado, a pessoa jurídica ela é uma criação artificial do direito, que possibilita a realização de uma série de empreendimentos com finalidade lucrativa ou não. Então, a pessoa jurídica ela é uma criação do direito com um propósito. Se eu tenho uma pessoa jurídica que foi criada, que foi interposta para não realizar atividade empresarial alguma, tem objetivo empresarial, sem qualquer objetivo empresarial, de existência efêmera, na minha percepção, essa pessoa jurídica ela é desconsiderável, ela simplesmente não existe. Então, por exemplo, e já estou quebrando a minha promessa de me ater a 1 hora, é o problema de nós falastrões. Vou usar um exemplo fora dos debates comuns, que é o exemplo do Treaty Shopping. Então, imagina que eu tenho aqui a empresa no Brasil que contrata um serviço de uma empresa nos Estados Unidos e paga 15% de imposto de renda na fonte na remessa desse serviço técnico. E aí, o Edgar aí que nos assiste, especialista em tributação internacional, fala para ele, pô, mas peraí, se você tivesse pagando isso para a França, era zero de tributo, era zero de R-fonte, pelo menos no nosso contexto atual. E aí o sujeito fala, opa, pera, é verdade, inclusive essa empresa que eu estou contratando nos Estados Unidos, ela é francesa. Então, eu vou ver se a empresa francesa pode me prestar o serviço e vou contratar o serviço na França. É um planejamento tributário legítimo.
existe um tratamento diferenciado e eu quero me encaixar no tratamento diferenciado e eu, em realidade, me encaixei no tratamento diferenciado. A empresa francesa está me prestando serviço. Não tem nenhuma obrigação a ficar eternamente preso num fluxo contratual que me gera uma carga tributária maior. Agora, se chega com um e fala assim, não, eu sou uma empresa americana, estou aqui no Texas, não tenho nenhuma relação com França, mas vamos criar uma empresa, uma empresa veículo lá na França, que aí eu te faturo da França para o Brasil, o dinheiro vai chegar aqui sem problemas e a gente não paga IR-fonte. Essa entidade francesa, que é um centro não operacional de emissão de invoice, para mim não existe. Então, se você estiver chamando de abuso de personalidade jurídica isso, essas situações em que você interpõe uma entidade que não tem nenhuma finalidade empresarial, e veja que isso não é falar de propósito negocial, como a gente estava falando antes, é que ter finalidade empresarial é da essência daquele instituto de direito privado, pessoa jurídica. Então, mas se eu tenho ali uma casca, um P.O. Box que intermedia notas fiscais, invoices, aquilo não existe. Então, é um exemplo bom também. Então, é possível eu ter, usando essa expressão, um abuso de pessoa jurídica? É possível. Na minha percepção, é possível. Mas é uma questão concreta. Nas discussões de responsabilidade tributária, o que a gente tem é um abuso de autuações fiscais, com um excesso. Isso pode ser um tema de um próximo, já fica aí um tema interessante, para um próximo CAD Talks, principalmente a discussão em cima do artigo 124.1, essa extrapolação absoluta que está sendo feita com aquele dispositivo. O artigo 124.1 ele tem um escopo muito, muito limitado. Ele não foi feito para alcançar boa parte das situações que estão se tentando alcançar, principalmente no contexto do planejamento tributário. Então, dentro de uma lógica de planejamento tributário, pretender sair autuando todo mundo, inclusive os advogados, é um sem pé nem cabeça. Então, isso aí pode ser realmente um tema para a gente discutir mais para frente. Então, fica aí agora a última oportunidade para fazer alguma pergunta, alguma colocação. Você, Edgar, também não vai ser tributado pelos cabelos pretos. Você pode testar o Grecin. Você está um pouco melhor do que eu, então você talvez ainda tenha janela. Não, acho que você também perdeu a janela do Grecin. Eu perdi a janela do Grecin em 2000, com uns 29 anos. Eu acho que já, se eu pintasse o cabelo, já seria estranho. Hoje ficaria com um visual meio mourão, que provavelmente geraria uma carga de zoação que seria basicamente insuportável. Pessoal, me desculpo muito por a gente ter passado do tempo. Tivemos também ali aquele probleminha técnico no início. Então, quero tentar manter essas nossas conversas em 1 hora, porque as pessoas se programam, as pessoas têm outras coisas para fazer. A gente vai depois disponibilizar esse vídeo lá na página do SEAD no EAD Box, junto com outros cursos que a gente tem, que aí, infelizmente, no mundo ainda capitalista, são pagos. A gente está planejando muita coisa legal nos 2 campos, tanto nesses encontros que a gente vai fazer abertos, quanto nos cursos pagos. Tem aí no horizonte fazer um mega curso de tributação internacional. A gente vai ter coisa legal sobre tributação e contabilidade. Então, muita coisa no horizonte. Então, obrigado aí por compartilharem comigo essa manhã de sexta do dia 29 de maio de 2020. Para quem vai assistir depois, também obrigado pela atenção. Sempre fico feliz pelo tempo que as pessoas me dedicam. Espero que tenha, de alguma maneira, agregado alguma coisa nesse debate. É um tema difícil e que, infelizmente, a gente está patinando nele há 20 anos. E o único jeito da gente sair
negócio é a gente cair na realidade concreta. Então, pessoal, muito obrigado, bom fim de semana, continuem aí se protegendo, tomara que estejamos entrando na reta final desse isolamento. E é isso aí, muito obrigado.